Olá, você está feliz? Sou o Diego, seu mentor, e hoje a gente está aqui para continuar o nosso estudo sobre as 6 doutrinas elementares do Evangelho. E nós falamos já sobre 4 doutrinas principais. Vamos recapitular? Você lembra de tudo que a gente falou? Vamos lá. Então, primeira doutrina que a gente falou: atos que conduzem à morte. A gente falou sobre o pecado, isso é muito importante. Falamos sobre a fé em Deus, é a segunda doutrina. As duas estão ligadas à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Falamos sobre a instrução a respeito do batismo e imposição de mãos. São duas doutrinas ligadas à eclesiologia, a vida da igreja, tá? E hoje a gente está aqui para falar das duas últimas. Quinta, ressurreição dos mortos, tá bom? E a última, né, a gente vai falar sobre juízo eterno, que diz respeito à escatologia, estudo do fim dos tempos. Então, vamos lá? Vamos falar da doutrina de hoje? Então, quando a gente fala sobre a ressurreição, eu queria muito que você entendesse um ponto principal aqui, tá? Ressurreição de mortos diz respeito a você falar daqueles que já morreram nessa vida e ressuscitarão. E quando você fala desse ponto, Diego, de escatologia, é importante que a gente tenha isso aqui muito claro, tá? Eu sei que existem diversas linhas teológicas, diversos conceitos diferentes sobre o fim dos tempos. Eu não quero aqui, nem vou entrar em méritos, qual é o melhor, qual é o caminho certo ou errado. Eu não quero entrar nessa esfera de discussão. Eu gostaria, como eu disse no início, de trazer basicamente os 6 princípios elementares do Evangelho, as 6 doutrinas, e a ideia não é entrar até porque a gente não tem tempo aqui, tá? Entrar em discussões sobre o que é o correto, o errado, o certo. A gente vai trazer textos bíblicos aqui simples, mas que tragam a linha da doutrina que a gente está falando. Beleza? Então vamos lá? João 5, 29 e 28 traz um pouquinho sobre isso. Eu já deixei aqui preparado, porque é mais fácil da gente falar. Então vamos lá, vamos ler esse texto, porque quando a gente fala sobre doutrina de ressurreição, é um pouquinho complicado de entender, né? Diego, o que é isso? Os mortos ressuscitarão? Sim, eu vou te explicar o como, tá? E o que vai acontecer. Então aqui é o próprio Jesus falando em João 5, 28. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. O que isso quer dizer? Primeiro, que todos ressuscitarão, tanto aqueles que creem em Deus quanto os que não creem. Segundo, alguns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. Diego, mas se eu já morri, como que eu vou ressuscitar para a morte de novo? A gente chama de morte eterna. No caso, seria a segunda morte. Você tem a sua vida aqui, você tem o seu corpo físico e você, dependendo da condição, da idade, você chega à morte. Não é verdade? Sim. Você vai para o túmulo e depois disso, eu acredito que existe uma vida após a morte, então existe uma vida espiritual. Essa vida espiritual, ela está ligada a essa segunda morte, tá? Então, depois que você ressuscitar, a gente vai falar sobre juízo eterno, mas haverá um julgamento e você será morto pela segunda vez ou vivo pela segunda vez. Vivo diz respeito a estar com o Deus que a gente falou lá no início, que a gente crê, que a gente acredita e que a gente aceitou, recebeu no nosso coração. E morrer diz respeito a não receber, não aceitar Jesus, não aceitar esse Deus e rejeitá-lo. Então você para sempre estará, né, em uma morte eterna, que a gente chama, e aí não tem como fugir. É o inferno, é o lago de fogo, onde há choro, tristeza, e isso vai acontecer para sempre. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Qual que é a ideia principal desse tema, Diego? Eu queria que você recebesse essa parte da doutrina com o conceito de viver com uma esperança de que Jesus voltará. Jesus vai voltar para nos buscar. E ele vai voltar para julgar toda a humanidade.
Como ele disse, a gente leu aqui, né? Haverá aquele dia que todos ressuscitarão e todos serão julgados. Então, você precisa viver nesse lugar, nessa terra, com o anseio e a esperança de que Jesus vai voltar, de que você estará com ele para sempre. Aqui a vida nessa terra ela é passageira. Então a gente vai ficar por aqui por um período, mas depois a gente vai estar com Deus para sempre. Isso é muito importante que você tenha no seu coração. Diego, eu preciso esperar porque é lá que vai ter tudo maravilhoso e bom? Não. Você pode viver nessa terra, na verdade não pode, deve, trazendo o reino de Deus para essa terra. A oração do Pai Nosso é isso, é trazer o reino de Deus para essa terra. Então você vive cada dia trazendo a presença de Deus e o que o Pai tem de melhor para a humanidade. Você não pode esperar que quando Jesus voltar vai ser tudo maravilhoso e melhor. Claro, vai sim. A Bíblia diz que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem chegou ao coração do ser humano que Deus tem preparado para os seus na eternidade. Então será maravilhoso, mas isso não quer dizer que você vai viver uma vida aqui sem fazer aquilo que o Pai pede, sem trazer o reino de Deus para essa terra. Então é muito importante que você faça isso, tá? Ponto principal, vamos lá em João 11, eu queria muito trazer isso aqui para você, que eu acho que é importante, um texto. João 11, versículo 25, olha o que diz lá. João 11, 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que você morra, se você crê em Jesus, você vai viver para sempre. Ah, Diego, mas como vai ser essa vida? O que eu vou ter nessa vida? Eu vou falar para você sobre juízo eterno e lá eu vou contar o final. Como funciona a vida na eternidade. O que a gente vai fazer na eternidade? Por que vai ser tão bom? O mais importante que você precisa ter no seu coração sobre essa doutrina da ressurreição dos mortos é que Jesus vai voltar e que você tenha no seu coração um anseio esperando por ele. A Bíblia diz que o noivo vai se encontrar com a noiva. Quem é a noiva? É a igreja de Cristo. Lembra que a gente falou sobre eclesiologia? A igreja precisa ansiar e esperar a volta de Cristo com alegria, com expectativa, para que quando Jesus voltar, ele encontre uma noiva perfeita, esperando a volta dele. Tá bom? Então eu queria muito que você guardasse isso no seu coração. Essa é uma doutrina muito importante. O que muda na prática, Diego? É você entender que nessa terra você não pode ficar só encostado depois que você recebeu Jesus e está vivendo a vida de igreja. Você precisa ansiar, ter expectativa pelo retorno de Cristo. E você também precisa viver de acordo com aquilo que Cristo pediu. Trazer o reino para a terra diz respeito não a ficar sentado esperando o dia que Jesus vai voltar, mas você levantar da cadeira, fazer aquilo que o Senhor pede, que é trazer o reino para a terra, curar pessoas, salvar pessoas, falar do amor de Deus. A gente leu em Romanos que como ouvirão se não há quem pregue? Então você precisa falar desse amor, porque quanto mais você falar, mais pessoas vão estar conosco para sempre com o Senhor. Isso é muito importante, tá bom? Hoje é isso. Grande abraço, continue feliz e tamo junto.